esse senhor, cara, esse eu não sei o que é, cara. Então vamos lá, ele queria dinheiro? Não. Não queria. Ele queria mentir pra mim? Cara, por que Pra ele vai quê? enganar Dá Um monte cara de X, detalhes, né? criar um uma cara história, X né? danada. Ele vai... Então, esse eu não sei o que é, cara. Essa história, cara, de tudo que eu já li, pesquisei, essa é a única história que eu não tenho. E logo depois disso ele morreu também, entendeu? Ele já tava velho e tal. Alô, pessoal. Eu já vi o professor Sérgio Sacani falando deste caso diversas vezes em diferentes podcasts. E ele sempre traz essa curiosidade que foi despertada nele entrevistando esse senhor, né, que dizia ter contato direto com alienígenas, né? Será que ele de fato tinha contato com os extraterrestres? Ou será que ele tinha algum transtorno psiquiátrico, apresentava alguns sintomas psiquiátricos? Vamos descobrir? Acompanha aí a minha análise. É o seguinte, cara, eu fui ufólogo durante um bom tempo aí. Aí um motorista de caminhão me chamou, porque ele tinha uma história pra me contar. E aí ele começou a me contar, cara. Ele já, nessa época, ele já era idoso e tal. Ele dirigia caminhão pra uma empresa lá de Uberlândia. E um determinado dia, numa estrada lá de Minas, apareceu uma luz na frente do caminhão dele, que ele não sabia explicar o que era. E ele recebeu por mensagem, ele falava, né, por mensagem telepática, o seguinte: hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, do ano tal, nós vamos encontrar e aí nós vamos conversar. Essa experiência isolada não quer dizer nada, né? Existe uma porcentagem grande de pessoas na população em geral que relatam ter tido experiências extraordinárias, terem escutado vozes, ter a sensação aí de ter comunicação telepática, né? E então, essa experiência sozinha de ter visto uma luz, ela é classificada como uma experiência psicótica, delirante, em que a realidade objetiva ela passa a não ser vista, mas o que passa a ser visto é essa distorção do próprio pensamento. Então, ele teve ali uma experiência bastante estruturada, né? Uma luz, olha, nós não vamos fazer nada com você hoje, quer dizer, uma coisa bem sofisticada, né? Mas lembre-se, esse fenômeno sozinho, que deve ter acontecido aí num dia, né, em alguns minutos, isso por si só não é ainda nenhum transtorno. É só uma experiência psicótica. Bem estruturada, diga-se de passagem, mas psicótica. Ele esqueceu esse negócio aí. Ficou meio esquecido. Foi passando o tempo, tá? Falou, não tem nada tal. No dia tal, no ano tal, que foi falado pra ele, e no lugar certo, a nave desceu, cara. Entendeu? E aí ele começou a me contar. Aí a nave desceu, aí tinha os seres, ele foi levado pra dentro da nave, foi feita experiência com ele, de tudo que é tipo que você pode imaginar. Amigavelmente, numa boa. Numa boa, mais ou menos. Agora a coisa começa a ganhar certo corpo, porque passado aí os 5 anos, no dia certo, na hora certa, no lugar certo, o indivíduo tem novamente uma experiência de contato aí com seres extraterrestres, né? E aí, novamente, será que isso é uma vivência externa, real, objetiva, em que se tivesse uma pessoa do lado dele, enxergaria a mesma coisa? Ou isso aconteceu dentro da cabeça dele, da mente dele, da imaginação dele? Supondo, então, que isso seria uma imaginação, seria um delírio, isso estaria acontecendo pela segunda vez. Nós vamos sustentar a tese de que isso é um delírio a partir do restante do relato do Sérgio. Esse indivíduo, então, tem ali um dia que foi prometido, a hora que foi prometido. Isso não é um fato. Dentro dos delírios, não é incomum que o indivíduo construa ali, né, referências, ideias, números, dados, né, que daria ali uma certa consistência para a crença fixa ali que constitui o próprio delírio. Isso não é tão incomum de acontecer. Quem trata esse tipo de paciente sabe que isso acontece bastante. Mensagens subliminares, escutar determinadas palavras, enxergar determinados números no relógio, né? Então, são coisas que realmente se constrói, né, dentro do pensamento, da experiência psicótica. E isso, para ele, serve como se fosse uma evidência de que aquilo está de fato acontecendo, né? Liberaram ele. Quando liberaram ele, falou: daqui tantos anos, no tal lugar, na tal hora, nós vamos te encontrar de novo.
Isso aí persistiu durante vários anos da vida dele. Enquanto ele dirigia caminhão ali pelo interior de Minas, ele tinha um encontro, daí passava 3, 4 anos, tinha um outro encontro, e era sempre na data Por que ele não certinha avisava os outros? que eles falavam. Depois dessa segunda experiência, nós observamos que acontece várias vezes esse mesmo fenômeno. Então, isso passa a ser uma coisa persistente, até que chegar ao ponto em que ele tem uma conexão telepática a qualquer momento do dia, né? E isso passa a ser, então, um delírio bizarro em que forças externas estariam controlando ali a mente dele, inserindo pensamentos, né, na sua cabeça, controlando o seu corpo para que ele faça um desenho, né? Então, isso tudo constitui um fenômeno que é comum se ver em pessoas com uma psicose. Nesse caso, nós passamos de uma experiência psicótica isolada para uma experiência psicótica persistente. Primeiro, cara, porque aí tem um grande problema em quem sofre com abdução e esse tipo de coisa, que é o estigma. Ele tinha medo dele falar na empresa e perder o emprego. Os caras iam falar que ele era maluco, tal, assim. O estigma é fato, né? A pessoa, se ela reportar uma experiência dessa, vai ser chamada, né, de louco. Agora, o que vem a ser um pensamento delirante, né? Ah, isso é loucura. Então, a gente precisa começar a enxergar esses fenômenos, né, como uma pessoa que precisa de ajuda e que com, né, o devido tratamento, com a devida assistência, ela pode simplesmente estabilizar esses sintomas, né, e ele seguir uma vida completamente normal. Na verdade, ele até chamou gente para ir com ele em algumas viagens e não dava nada. Esse é um dado que começa a reforçar a possibilidade dele estar tendo um delírio. Por quê? Ele leva uma pessoa para que também possa comprovar ou vivenciar aquilo que ele está experienciando, experimentando, né? E simplesmente ETs não aparecem, a nave não aparece, né? Não tem contato ali, né? Então isso já começa a dar ideia de que essa é uma experiência mais subjetiva do que objetiva. E aí ele desenhou, ele fez desenho das coisas. Ó, a nave era assim, ó, desenhou em detalhe. O ser era desse jeito aqui. De repente, cara, esse cara chega e fala assim: e agora acabou, cara. Agora acabou? E agora eu não posso falar mais nada pra você. Eu falei, por quê? Porque eles estão aqui. E eles estão controlando tudo que eu posso falar e não posso falar pra você. E agora eles falaram que eu não posso, a partir de agora, falar mais nada. Aqui, então, ele reporta pro Sérgio a experiência, né? Ó, eles estão aqui, né, eles estão controlando, quer dizer, a ideia de que forças externas possam controlar o corpo, possam controlar a mente, né? Essa força externa que me faz desenhar, porque eu mesmo não sei escrever, não sei desenhar, né? Eles estão falando aqui para mim agora e eu tenho que rasgar esses papéis. Então aqui ele está tendo a experiência psicótica na frente do Sérgio, né? Claro, o Sérgio não é psiquiatra, não é psicólogo, ele não tem obrigação de saber disso, mas é exatamente um tipo de delírio persistente aí, de muitos anos, bem estruturado e que tem conteúdo bizarro, né? Então, claramente, esse é um indivíduo que sofre delírios. Por que esse cara ia fazer isso? Ele ia mentir pra mim, cara, que era um adolescente ali perdido no interior de Minas. Ele já era senhor de idade, ele era semi-analfabeto. Mal ele conseguia escrever o nome dele, entendeu? Mas o desenho dele era perfeito, cara. Justamente. É claro que essa pessoa não está mentindo. Claro que essa pessoa não quer dinheiro, não quer fama. Então, a honestidade é o caráter do Senhor. O Senhor tem um grande caráter, né? Uma pessoa honesta, mas ela está sendo honesta, né, com a vivência subjetiva dela, com a vivência interior dela. Então ela não está mentindo, porque aquilo é uma realidade subjetiva. Se a gente olhasse o funcionamento cerebral dela no momento que ela está tendo uma alucinação, um delírio, você vai ver que as áreas cerebrais interpretariam a realidade objetiva. Se aquilo de fato estivesse acontecendo, essas mesmas áreas elas são ativadas na experiência psicótica. Ora,
Então ele está vivenciando aquilo realmente, mas é uma vivência subjetiva e não objetiva. Então o cara não está mentindo, né? Uma pessoa que tem psicose franca, por isso que ela surta, por isso que ela sai correndo, por isso que ela pode até se machucar. Então ela não mente, né? Mas é uma sinceridade que reporta uma realidade subjetiva e não objetiva. Por isso, então, toda essa sinceridade que chamou a atenção do Sérgio. Ele sabia fazer aquilo ali. Sabia fazer aquilo ali, mas ele falava que ele fazia aquilo ali porque, na verdade, não era ele que estava fazendo. Entendeu? Eram os seres que estavam fazendo o desenho para ele. Que doideira. Se for, então, um transtorno, considerando o tempo aí, que nós estamos falando de anos, sendo que é um conteúdo delirante, bizarro, persistente, né? E que não muda o contexto. Ao mesmo tempo, esse indivíduo, apesar de ter esses pensamentos, ele continua funcional, essas experiências não diminuem a sua capacidade de trabalhar, ganhar dinheiro, ter vida independente, não tem impacto cognitivo. Quer dizer, o indivíduo mantém-se socialmente ativo, ele mantém-se, do ponto de vista funcional, muito bem, né? O que acontece é que, eventualmente, ele tem essas experiências delirantes, né? Então, a gente classificaria esse caso dentro dos transtornos delirantes persistentes, né? Então, é um transtorno delirante persistente, justamente por aí ter um sintoma específico, nesse caso delírio, que persiste ao longo do tempo, embora exista uma discussão na literatura que vai dizer que esses transtornos, que esses delírios de conteúdo bizarro tendem a acontecer na esquizofrenia e não nos transtornos delirantes persistentes, o que então seria o delírio necessariamente deveria ser não bizarro, né? Mas, embora exista essa discussão, dentro do DSM não é feito essa distinção. Inclusive, é colocado como critério deve-se especificar se o delírio se o sintoma psicótico é bizarro. Mais do que isso, esse é um indivíduo que não tem pensamento desorganizado, não tem sintomatologia negativa, não tem perda funcional, não tem prejuízo cognitivo, né? Não tem toda a característica que seria típica de uma esquizofrenia. Parece ser uma coisa específica ali, delirante, que persiste ao longo do tempo. Então, é um caso que parece ser muito mais psiquiátrico do que um caso ali de experiência com seres de outros planetas. Então, Sérgio, espero que seja uma resposta aí para o seu assombro, né? É claro que a gente fica impressionado, né? Eu ficaria, né? Já tive experiências de relatos que são impressionantes, mas nesse caso parece muito ser um caso de transtorno delirante, né? E 0,1% da população, mais ou menos, tem esse tipo de transtorno, tá? E cerca de 50% das pessoas que sofrem desse transtorno, eles respondem bem à medicação. Então isso é muito importante, né? Não é porque a pessoa tem um delírio, né, que ela não pode seguir uma vida normal. A pessoa tomando a medicação, fazendo o devido tratamento, ela pode seguir a vida normal, sem problema nenhum, né? A ponto até de, se ela não reportar para alguém que tem essa vivência, passa despercebido. Esse é um caso aqui, mesmo sem medicação, ele viveu esse tempo todo sem ninguém saber, né? Funcionando normalmente, trabalhando normalmente. Quer dizer, sem medicação, ninguém nem desconfiou, nunca desconfiou. Quer dizer, para você ver como o estigma é algo preocupante, né? Não podemos aceitar o preconceito. Nós devemos informar as pessoas de que esse é um sintoma que acontece no cérebro de diversos seres humanos e que, se devidamente tratado, a pessoa pode levar uma vida normal, sem problema nenhum. Valeu, espero que tenha sido esclarecedor.